A paz do Senhor Jesus, família. Amém. A paz do Senhor Jesus, família. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você entendeu que você é legado de Deus para esta geração. Amém? Não converse mais com a pessoa que está próxima a você. Tome o teu assento em nome de Jesus. As pessoas que estão lá fora podem entrar, acomodar-se, pois é um momento de grande importância agora. Eu gostaria de pedir para as crianças, todas as crianças que ainda estão aqui, subirem lá para o infantil. Hoje vai ter um dia muito especial. Então, leva teu filho para lá, leva tua filha, e já volta em seguida. Nós vamos homenagear as crianças com um dia especial somente para elas, e vai ter muita brincadeira, doces, vai ter algo diferente para as crianças hoje, amém? Se o teu filho, tua filha já tem condição de ficar lá sozinho, pode confiar para os tios e tias, leva eles e em seguida volta rapidamente, porque Deus quer tratar algo especial contigo essa noite, amém? Tem alguém aqui? Amém. Tem filho aqui? Amém. Aleluia. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: você é legado do Pai para esta geração. Fala para ele assim: você não é sombra, você é filho. Agora pergunta, entendeu? Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Deus. O tema de hoje é um tema talvez assustador, controverso, um tema que não fala por si só, mas ao final do culto você vai entender bem o porquê desse tema. O tema escolhido por Deus para nos ministrar hoje através do seu Espírito, pelo poder da sua palavra, é inimigos de Deus. Fala-se misericórdia. É isso mesmo, querido. Fala misericórdia. Fala-se misericórdia de mim, papai. Quem quer misericórdia, diga amém. Deus prefere trabalhar conosco pela misericórdia. Então, esse tema é para nos alinhar. Nós não somos os inimigos de Deus. Nós não somos inimigos de Deus. Nós somos filho, no qual Ele ama, em que Ele confia e Ele trabalha. Deus está projetando um legado através de nossas vidas para esta geração. Legados são valores que Deus está depositando dentro de nós, para que através de nossas vidas possamos construir a vida de outras pessoas. Diga amém. Amém. Daí você pergunta: pastor, como assim eu vou construir a vida de outra pessoa? Meu irmão, se você permitir Deus construir um legado em sua vida, o projeto dele vai ser tão grandioso que não se limita à tua vida. Nós não podemos esperar algo pequeno de um Deus tão grande e poderoso. Quando Deus olha e percebe um coração disponível para o seu trabalhar, Ele transforma e projeta para que esse coração seja um lagar transbordante de alegria, transbordante de vida, para alcançar todas as pessoas ao seu redor. Se você entende isso, diga aleluia. Aleluia. Então, quando nós falamos que nós somos um legado, que Deus está gerando para sermos provisão para esta geração e para a vindoura, nós estamos declarando, queridos, que aceitamos ser trabalhados por Deus, que aceitamos ser o legado que Deus está transformando, criando, empoderando, para ser bênção na vida das pessoas ao nosso redor. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: ó, não se trata só da sua vida. Fala assim: tem a ver com todos ao teu redor. Fala assim: é todos
ao teu redor. Fala assim: deixou de ser você. Só você. Há muito tempo. Quem entende isso? Então, meu irmão, você não veio aqui para buscar algo de Deus para a tua vida. Você veio aqui para aprender a respeito do Pai. Porque Ele tem um projeto muito poderoso para você. Diga aleluia. Então nós não somos os inimigos de Deus. Mas precisamos aprender algo. Porque tem muito filho que hoje se porta como inimigo. Tem muitas pessoas que se dizem filhos, mas as suas atitudes são atitudes de inimigos. Fala mais uma vez, misericórdia. Romanos capítulo 5, versículo 8. Para você entender que há uma inimizade dos filhos, que há uma inimizade da humanidade com Deus. Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Fala amém. A frase é: quando éramos inimigos de Deus. Aí você fala assim: pastor, quando isso aconteceu? A Bíblia fala que Ele nos amou quando ainda habitávamos em pecado. Quando ainda praticávamos tudo aquilo que desagrada a Ele. Ele já era apaixonado por nós. Então o seu Filho Jesus veio e em nosso lugar se entregou como sacrifício para que fosse remido e perdoado todos os nossos pecados. Ele não só perdoou, mas pagou a conta que devíamos. E éramos inimigos. Houve um momento que você foi inimigo de Deus. Fala para a pessoa que está ao teu lado, fala assim: você já foi inimigo de Deus. Essa expressão, ela é forte e assustadora. Em algum momento das nossas vidas, já fomos inimigo de Deus. Glória a Deus por ter sido inimigo e não ser mais. Mas o que nós queremos aprender, querido, é quando isso aconteceu. E tem pessoas que falam: eu nunca me atreveria a ser o inimigo de Deus. Eu nunca, pessoalmente, me atreveria a ser inimigo daquele que primeiro me amou, daquele que me ama, daquele que deu sua vida para que eu vivesse eternamente. Mas infelizmente, queridos, pela ignorância e por não conhecer a vontade do Pai, muitos se fazem inimigo. Eu ouvi essa semana essa frase: nós fomos inimigos de Deus. Então eu fui pesquisar e fiquei meditando na palavra. Quando eu li esse versículo, eu entendi que mesmo convicto de que nós não somos inimigos, mas pelo contrário somos amados, muitos de nós declaram a guerra fria, aquela guerra camuflada a Deus. Inimigo é aquele que a pessoa quer viver com ele em forma de guerra. Quem entende isso? Então tem pessoas, queridos, que mesmo de maneira disfarçada, declaram a guerra fria a Deus. Ele teme declarar a guerra aberta, mas ele vive uma guerra fria. É hoje que Deus vai abrir os teus olhos para você sair dessa guerra. Diga aleluia. Dias atrás eu ouvi na rádio algo que falava a respeito de um ditador. Eu vi algo muito superficial por cima. Eu estava no trânsito e quando eu me concentrei na notícia, peguei algo superficial. Mas a parte superficial que eu peguei já era o fim da reportagem e falava o seguinte: que havia um ditador e quando ele estava no poder, ele deu ordem ao seu exército para invadir as maternidades e sequestrar
todos os bebês recém-nascidos daqueles que eram seus inimigos políticos. Sequestrar todos os bebês recém-nascidos daqueles que se opunham ao seu regime ditatorial. Então eu, a princípio, pensei comigo, falei, esse cara era um monstro. Onde já se viu invadir uma maternidade e tirar ali do seio da mãe que amamenta o filho, levar para longe dela, e o pior não era só retirar a criança dos braços da mãe, era entregar aquela criança para um aliado deles, para um aliado do governo tomar de conta. Aí eu pensei, eu falei, puxa, esse cara fez algo horrendo na história da humanidade. Mas no fundo, por se considerar certo, ele estava fazendo algo importante para si mesmo, porque ele estava transformando os seus inimigos em aliados. Aqueles bebês iriam crescer, influenciados pelos pais, e iriam ser resistência para ele no futuro. Quando ele tirou dos pais e levou para os seus aliados criarem, ele estava gerando ali uma geração de amigos, de possíveis colaboradores. E ali no auge do meu julgamento, porque eu me pus a julgar a conduta daquele homem, eu me pus a julgar a situação e inclusive a discordar do seu feito. Mas aí ouvi, queridos, uma doce voz, a voz do Espírito Santo que bradou dentro de mim e disse: isso aí não é inédito, este homem não é o primeiro a fazer. E já que eu estava ali em sintonia com o Espírito Santo, eu falei logo: quem mais fez isso? Algum outro ditador? Algum outro governante conhecido? O Espírito Santo bradou alto, testificando dentro de mim, e disse: o Pai fez isso. Gente, imediatamente eu corri para a palavra e meditei nessa palavra a semana inteira. Então eu me pus na condição da humanidade que era inimiga de Deus. Então, lendo esse versículo, eu entendi que Deus foi muito além do que esse ditador fez. Deus, ele não transformou o inimigo em um amigo. Deus transformou o inimigo em filho. Você pode imaginar isso, queridos? No auge da nossa inimizade contra Deus, no auge do nosso pecado, Ele nos amou, Ele nos perdoa, Ele não nos destrói, mesmo estando ali numa guerra e nos considerando inimigo, Ele decide nos transformar em filho. Quem está entendendo, diga aleluia. Mas infelizmente, muitos ainda continuam sendo inimigos. Sendo inimigo porque preferem entrar na guerra fria, na guerra camuflada contra Deus, ao investir para descobrir qual é a sua vontade e obedecer. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, fala assim: não entra numa guerra contra Deus. Você não vai vencer. Quem entende isso? É mais fácil, queridos, investir a tua vida para conhecer a vontade do Pai e obedecê-la, do que viver a vida inteira em uma vida de religiosidade, em uma vida de enganação, em uma vida que vai acabar com morte eterna. A palavra de Deus está escrito que de Deus não se zomba. Deus não se deixa enganar. Nós colheremos o que plantamos. Se eu sou filho, se eu aceito a paternidade, eu quero obedecer. Mas eu não posso obedecer de uma maneira que me é conveniente. Eu tenho que obedecer da maneira que Deus determinou. Há uma grande diferença entre conveniência e obediência. Alguém aqui já foi numa loja de conveniência de um posto de gasolina?
Se você parar, por exemplo, numa estrada e vai no posto, fala, estou com fome, ou preciso de algo. Você entra em uma loja de conveniência que vai ter ali coisas rápidas, coisas tipo fast food, um lanche rápido, algo para saciar a tua fome para alguns quilômetros, para alguns minutos, algumas horas. Deus não quer filhos alimentados por conveniências. Deus quer filho alimentados com a sua palavra, com a sua essência para a eternidade. Se você entende isso, diga amém. Amém. Amigo do mundo, queridos, é inimigo de Deus. Aquele que se faz amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Olha só o que está escrito. Adúlteros. Em outras traduções, essa palavra adúlteros está escrito em infiéis. Presta atenção no que Deus está falando para você. Deixa teu irmão de lado aí. Não olha para ele. Deus está falando contigo essa noite. Quem quer isso, diga amém. Amém. Adúlteros ou infiel. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então eu comecei a pensar, a meditar nessa palavra e comecei a identificar algumas questões, que mesmo após a oportunidade que temos de nos reconciliar com Deus através de Jesus, muitos preferem continuar numa guerra, se declarando inimigo de Deus, por causa de uma amizade com as coisas do mundo. Queridos, eu não estou aqui falando sobre dogmas, sobre usos e costumes, sobre doutrina de uma igreja. Eu não estou aqui falando de religião. Eu estou falando aqui de essência. Eu estou falando de poder. Eu estou falando de vida, de salvação. Eu estou falando de paz. Eu estou falando de eternidade. Tiago, quando nos revela acerca dessa inimizade, eu não estou aqui apontando isso para você com um versículo isolado, eu estou aqui fazendo questão de esclarecer, dentro do contexto no qual Tiago trouxe essa revelação, de que aquele que é amigo do mundo, se declara inimigo de Deus. Tiago está falando no contexto de que nós pedimos ao Pai, e nós não recebemos aquilo que pedimos, porque pedimos para o nosso próprio deleite. Nos versículos anteriores está escrito, vós pedis, mas não recebes, porque não sabes pedir. Pedem para saciar a própria vontade. Meu irmão, essa amizade com o mundo, sai da motivação errada que está sobre a tua vida. Essa motivação, ela alimenta a inimizade contra Deus. Então as pessoas não conhecem a vontade de Deus, porque muitas vezes, já falei isso aqui inúmeras vezes, se recusam a ler a Bíblia, e quando leem, querem que a palavra seja conveniente. Deixa eu te falar, meu irmão, a palavra de Deus não foi escrita para te ser conveniente, para te agradar. A Bíblia fala que a própria Bíblia foi escrita para te consolar, para te edificar e para te confrontar. Eu não posso esperar que na vontade do Pai esteja incluso as minhas vontades. Deixa eu explicar melhor. Eu não posso achar que a minha vontade está acima da vontade de Deus. Aí as pessoas oram. Eu estou pedindo muito a Deus para me abençoar com algo. Daí não recebe, se frustra. Lembre-se, frustração, meu irmão, ela vem na vida daqueles que geram expectativa na coisa errada. Sabe qual é o motivo da tua frustração maior? É que você está esperando onde não vai sair nada. Você se frustra com teu esposo, com teu cônjuge.
Você se frustra no trabalho, você se frustra com as pessoas da tua família, você se frustra com as tuas sementes, porque muitas vezes você espera nas pessoas aquilo que só Deus vai te dar. Nós não podemos, meu irmão, achar que a nossa vontade é soberana à vontade do Pai. Eu oro porque eu reconheço ao Pai. Só ora quem reconhece o Pai. Sim ou não? Só busca em oração quem quer achar em Deus. Se você está esperando no teu esposo, na tua esposa, no teu patrão, no teu dinheiro, nas tuas ações, nas tuas decisões, não perca tempo orando, meu irmão. Aí já vai te poupar de uma grande frustração. Mete as caras, quebra logo, se arrebenta. Mas quando eu busco, quando eu me ajoelho, quando eu oro, porque eu acredito que o Pai está presente, porque a Bíblia fala que Ele imediatamente envia anjos com a provisão, quando um filho está orando. Daí você fala, pastor, mas então meu anjo, acabou a gasolina dele no meio do caminho, porque ele saiu com a minha bênção e até agora não chegou, eu estou orando há anos. Você está orando pedindo o quê? Para o teu deleite? Ou de acordo com a vontade do Pai? A oração de um justo tem muito poder em seu efeito, desde que a oração seja de um justo. Ou você acha que Deus reconhece a voz de qualquer um? O ouvido de Deus é treinado, meu irmão. Os olhos de Deus são aptos, são qualificados, e Ele só olha para filho. Os ouvidos de Deus só se voltam para aquele que é filho. Ah, pastor, eu sou filho. Tem certeza que é filho, meu irmão? Tem certeza que você realmente é filho? Ah, eu me vejo assim. E ele, o Pai, te vê como? Eu não te trouxe aqui para te acusar, para te caluniar, ou para te obrigar a algo. Deus te trouxe aqui hoje, meu irmão, para abrir os teus olhos, para te mostrar que a vontade dEle, muitas vezes não é a tua vontade, mas a vontade dEle é a melhor para nós como filho. Diga aleluia. Aleluia. Os nossos comportamentos nem sempre são comportamento de filho. Eu quero, eu aceito, eu declaro a minha identidade de filho, mas o meu comportamento é de quem ainda vive no mundo? É frustração na certa. Você quer ver um exemplo? O cara casa e quer continuar com a vida de solteiro. Baladinha, futebol com os amigos, chega a hora que quer, sai a hora que quer. O cara pensa que casar é arrumar uma empregada sem obrigação de ter salário. Meu irmão, não é assim não. Já que você é filho, já que você é um filho casado, tem que ser de acordo com a vontade do Pai. Você quer ver outra coisa? Ou você pensou que só homem que dança nessa história? Por exemplo, eu estou dando um exemplo, amém? Por exemplo, uma mulher que casa e acha que não tem que fazer nada em casa, não tem obrigação de construir nada, porque na casa do seu pai ela tinha tudo na mão. Ah não, lá na casa do meu pai não me faltava nada, você me tirou de lá para me trazer para fazer de escrava? Meu irmão, casamento é uma via de mão dupla. Só que não é um contra o outro, é os dois na mesma direção.
É por isso que o Pai fala que Jesus vai vir na condição do noivo resgatar a noiva. E Ele não vai vir resgatar o inimigo do noivo, Ele vem resgatar a noiva. O pai voltará para resgatar os filhos, Ele não vai vir passar a mão na cabeça dos inimigos. Quem está entendendo, diga misericórdia. Não dá para ser filho sem renúncia. Não dá para ser legado se as atitudes continuam marcadas pelo pecado. Não dá. Legado é aquilo que Deus quer reproduzir nessa geração. E se na tua vida tem as marcas do pecado, Ele não vai usar você, meu irmão, porque o teu pecado tem que ser anulado com o sangue de Jesus. Você não pode estar numa guerra. O sangue de Jesus purifica e a tua vontade traz de volta a marca. O pecado tem que ser extinto de uma vez por todas da tua vida, porque Deus quer te usar como matriz para multiplicar a essência dele que está em você na vida de muitos outros. Se você entende, diga amém. Amém. Nós devemos reconhecer a vontade do Pai, porque nós precisamos trocar valores de nossos corações. Nós não poderemos viver em uma guerra com o Espírito Santo. Só é possível viver em paz com o Pai se nós removermos os valores do mundo e colocarmos dentro de nós os valores do céu. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: presta atenção. Não, mas fala com autoridade, fala assim: presta atenção. É um caminho de mão dupla. Os dois na mesma direção. Você tira os valores do mundo com a tua decisão e renúncia, e o Espírito Santo põe os valores do céu para te fazer legado. Quem entende, diga amém. Então eu ofereço uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Queridos, o mundo tem seus valores. O mundo tem suas prioridades. Se você quiser viver pelos valores e prioridades do mundo, você tem que estar disposto a pagar um alto preço. Fala para a pessoa que está do teu lado, ela entende você melhor do que entende a mim, algumas vezes. Fala para ela assim, ó: para viver pelos valores e prioridades do mundo, tem que estar pronto para pagar um alto preço. Fala para ele assim: o preço é alto, muito alto. Quem quer saber qual é esse preço? Meu irmão, para viver pelos valores e prioridades do mundo, você tem que estar pronto para ser condenado diante de Deus. Não tem negociação. Fala assim comigo: não tem negociação. Para viver pelos valores e prioridades do mundo, tenho que ser condenado diante de Deus. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. João capítulo 16, versículo 33. Presta atenção aqui. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Isso aqui é palavra de Jesus, amém? Olha só o que ele fala: Jesus não quer guerra, principalmente com você, meu irmão. Ele quer paz. E Ele pagou o alto preço para ter paz contigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Meu irmão, Jesus deixa claro: quer ter paz comigo? Tem que largar o mundo. Quer ter paz comigo? Tem que deixar de ter atitude de gente do mundo. Eu não estou falando aqui, querido, volto a afirmar, de doutrina, de religiosidade, de usos e costumes. Eu estou falando de postura, de santidade, de relacionamento com o Espírito Santo. Viver pelos valores e prioridades do mundo traz aflição e, por consequência, uma guerra contra Deus.
Sabe por que tem tanta aflição na tua vida, meu irmão? Sabe por que tem tanta aflição dentro de você? Porque o teu caráter é do mundo. Eu não estou te acusando, eu estou aqui chamando a tua atenção para as palavras de Jesus. Está aflito, meu irmão? Tem um conflito dentro de você consigo mesmo? É Deus te mostrando o valor que você está pagando por essa guerra. O teu caráter é mundano. Ai, pastor, eu não concordo. Viu como é do mundo? A Bíblia fala que você exorta o sábio e ele aceita a exortação. Mas se você repreender o tolo, ele fica com raiva e vira as costas. A palavra de Deus está te confrontando ou te afrontando? A palavra de Deus, quando confronta, meu irmão, purifica, me edifica e me torna um homem mais puro. A palavra de Deus, quando me confronta, me traz arrependimento. A palavra de Deus, quando te confronta, te torna filho e te afasta do mundo, te aproximando de Deus. Mas se você está vendo a palavra de Deus como uma afronta, você está fugindo da direção. Você não está indo na mesma direção que o Espírito Santo quer te levar. Quem entende isso, diga aleluia. Deus, querido, não negocia. Nós sabemos que vivemos no mundo. E muitas vezes queremos mostrar isso para Deus. Ah, Senhor, tu sabe, né? Lá no meu trabalho o negócio é complicado. Lá toda hora vem uma tentação, vem uma armadilha e eu acabei caindo. Meu irmão, só cai em armadilha do mundo quem quer cair na armadilha. Quem tem intimidade com o Espírito Santo, quem preza pelo relacionamento com o Espírito, é convencido do poder de Deus, é convencido da luz de Deus, é convencido da salvação eterna, é convencido do pecado que está no mundo. Para de dar argumento. Se Deus está falando que aquele que é amigo do mundo é inimigo dele, Deus não está te condenando, Ele está te reconciliando consigo mesmo através do sangue de Jesus. E Deus deixa claro, meu irmão, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Para entendermos melhor isso, é necessário saber primeiro, Jesus venceu a guerra contra o mundo. Jesus venceu a guerra no mundo, e para nos afirmar isso, tenham paz em mim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não perdeu para o mundo, Ele venceu o mundo, para que nele nós pudéssemos encontrar a paz necessária, para nos desvencilharmos das armadilhas que o mundo oferece. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Aleluia. Fala assim, Deus está me achando. Alguém arrisca aí dizer, fala Deus. Que bom que você está entendendo, irmão. Porque foi essa sensação que você está tendo aí agora, que eu tive no início da semana, quando essa palavra começou a ser construída dentro de mim. Essa palavra estava tão construída dentro de mim com um só versículo. Na verdade, só com a frase: quando éramos inimigos de Deus, Ele nos reconciliou através do sangue de Jesus. Eu fiquei a semana toda meditando nessa palavra e falei, Senhor, eu tenho certeza que essa é a palavra para trazer para a tua igreja neste domingo de Santa Ceia. Mas eu ainda não achei o caminho. Então ontem, à tarde, eu deitei por alguns instantes para descansar um pouquinho. Fechei os olhos e fiz uma oração. Falei, Espírito Santo, coloca dentro de mim a essência da palavra para a tua igreja nesse culto de domingo. Eu até conversei com as pessoas que estavam perto de mim. Eu falei, olha, eu deitei ali 45 minutos para fazer um download da palavra do culto de amanhã. Está todinha dentro de mim. Deus venceu o mundo através de Jesus, meu irmão.
Deus não ama as coisas do mundo, Ele ama nós que habitamos no mundo. Deus ama você, diga aleluia. Olha só como é que Deus venceu o mundo através de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor. Quer dizer, o mundo tem poder, porque ele reina, ele tem reinos, e ele tem esplendor, diga aleluia. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se de mim, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Esses versículos é um contexto de que após ser batizado, após ouvir a voz do céu que diz: este é o meu filho amado em quem tenho prazer, o próprio Espírito Santo que acabara de batizar Jesus, o conduziu a um deserto, e a partir daquele momento ele foi tentado pelo diabo. Não foi o mundo que tentou Jesus, foi o próprio Satanás. Então ele já começou com a fraqueza. Jesus estava 40 dias e 40 noites de jejum, e a Bíblia fala que ele tinha fome naquele momento. Ele era homem, como eu e você, ele era carne, como nós somos agora. Então Satanás já foi na fraqueza dele. Você está com fome? Você está com fome mesmo? Você não é o filho de Deus? Dá ordem a essas pedras para que se tornem pães e que você come. Jesus tinha convicção de que era filho. E ele falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai. Tem hora, meu irmão, que o mundo vai ser apresentado por Satanás para você, para ser a solução da tua identidade, da tua necessidade. Se você tiver convicção de que você é, e de que Deus tem para você, você não vai cair na lábia do inimigo, diga aleluia. Depois Satanás quis provar Jesus em sua identidade, levou para ele para um alto cume, e falou: você é o filho de Deus mesmo? Aí um precipício, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Tem hora que Satanás quer te atacar, quer te destruir, ele usa a Bíblia para se aproximar dele, meu irmão. Se você não tiver a convicção de quem você é, se você não tiver identidade de filho, se você tiver somente religiosidade dentro de você, Satanás te traga. Se lança daqui para baixo, porque na Bíblia está escrito que ele dará ordem aos anjos ao teu respeito. Jesus fala para ele: mas também está escrito que não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Quem entende isso, fala aleluia. Aleluia. Depois dessas passagens, temos isso aqui. Satanás levou Jesus a um lugar muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: eu vou te dar tudo isso, basta apenas você me adorar. Meu irmão, sabe como é que o mundo te tenta? Sabe como é que o mundo te ganha? Sabe como é que você se torna inimigo de Deus? Quando você quer o reino do mundo, quando você deixa ser atraído pelo esplendor que está no mundo. Satanás oferece, Satanás te mostra coisas que você nunca viria. Toma cuidado. O reino do mundo não é para você. Você nasceu para reinar na glória com Jesus, diga aleluia. Tem gente que prefere o ouro da estátua, com medo do fogo da fornalha. Daniel capítulo 3, versículo 1 em diante fala que havia uma grande estátua de 30 metros de altura, de 3 de largura, confeccionada de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de barro.
E havia 3 homens. Quantos homens? Que se negaram a se prostrar diante daquela estátua de Nabucodonosor. Se não se prostrar, vai morrer. Se não aceitar o esplendor que eu tenho para você, vai morrer. Vai para o fogo da fornalha. Ah, meu irmão. Prefiro o fogo da fornalha do que o ouro da estátua. Porque o ouro da estátua é coisa desse mundo, é passageira. O fogo da fornalha, meu irmão, algumas vezes vai ser acrescido 7 vezes mais. Sabe por quê? Só para glorificar o nome de Jesus. Se você preferir ser lançado na fornalha por não se prostrar diante da estátua do inimigo, você vai entrar no fogo e não vai ser consumido. A Bíblia fala que aqueles 3 homens foram lançados dentro da fornalha e não ficaram só, porque lá havia o quarto com ele. Era a personificação, a materialização do próprio Jesus lá no Velho Testamento, dançando com eles no fogo, zombando do inimigo. Quando se é amigo de Deus, meu irmão, Jesus coloca uma armadura que nem o fogo do inimigo, acrescido de 7 vezes, pode te alcançar. Quem entende isso, diga amém. Amém. Jesus rejeitou os reinos e o esplendor do mundo. Ele falou: retira-te de mim, porque a minha atenção é somente para o meu Pai. A minha adoração somente será entregue ao Pai. Diga amém. Amém. Tiago capítulo 4, versículo 7 está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O que é que você está fazendo da tua vida? Está negociando com os valores do mundo? Está dando atenção para as prioridades do mundo e deixando as prioridades do reino de lado? Você está se submetendo a Satanás e resistindo a Deus? Daí você acha que pode vir no culto, pode ir no encontro, pode ir na célula, pode fazer um jejum, 5 minutos de oração, agora sim eu vou pôr Satanás para correr e minha vida vai ser resolvida. Não, meu irmão. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Deus não olha para o inimigo, embora ame aquele que pratica o pecado, mas Deus abomina o pecado, Ele ama somente o pecador. Diga aleluia. O mundo tem muita coisa para te oferecer, e coisa boa. Satanás não ofereceu umas favelinhas no morro para Jesus. Satanás mostrou os maiores reinos e todo o seu esplendor. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim, presta atenção. Fala assim, pega a visão. O legado que Deus tem para os filhos é eterno. O que Deus tem para você, meu irmão, é infinitamente maior do que tudo que o mundo tem para oferecer. Quem entende isso, diga aleluia. Nós vivemos em contato direto e um contato até contínuo com as coisas do mundo. Mas nós não podemos odiar o que Deus ama. E nós não podemos amar o que Deus odeia. Diga aleluia. Deus odeia os valores do mundo, mas Deus ama as pessoas que mesmo em pecado ainda vivem no mundo. Diga aleluia. Deus ama o pecador e odeia o pecado. Fala para você mesmo, fala assim, Deus me ama. O Pai me ama. Quem entende isso? Meu irmão, você deixa de ser inimigo quando se faz filho. Mas para isso acontecer, você precisa fazer uma transição de valores. Diga aleluia. Entende uma coisa, ou melhor, profetiza para a pessoa que está do teu lado aí, talvez ele possa entender melhor. Fala assim, não dá para ganhar uma guerra contra Deus. Quem entende? Quem entende isso? Não dá para travar uma guerra contra Deus, meu irmão. Mesmo que seja guerra fria, mesmo que seja uma guerra não declarada, se entrar nela contra Deus, você vai perder. Diga misericórdia mais uma vez. Teve um homem na Bíblia que lutou contra Deus e perdeu. Jacó. Daí você fala, peraí pastor, você está pregando heresia. Deixa eu explicar, irmão.
A Bíblia fala que Jacó entrou numa batalha contra o anjo de Deus, contra o próprio Deus. E lá, olha só o que está escrito aqui, ó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e fez o quê? Olha só o que Deus está falando. Daí você fala, é por isso que você está falando heresia, mas eu vou te mostrar porque que eu não estou falando heresia. Porque você lutou com Deus e com os homens e... Eu estou falando que é impossível entrar numa guerra com Deus e ganhar. Mas a Bíblia fala que Jacó lutou contra Deus e venceu. Deixa eu te explicar, meu irmão. Jacó venceu, mas perdeu. Primeira coisa que Jacó perdeu, só pelo fato de ter entrado numa guerra com Deus. Presta atenção. A Bíblia fala que Jacó lutou contra Deus. E se prendeu tanto ali em Deus, que ele até falou assim: eu só vou te largar quando você me abençoar. Aí sabe o que Deus fez com ele? Tocou-lhe na juntura da coxa, no nervo da coxa. Aí Deus falou: isso aí é a marca para a tua vida, para todo mundo ver que você entrou na briga comigo, mas não vai sair ileso não. Quer brigar contra Deus? Tem que pagar um preço. Jacó saiu mancando. Sabe o que Jacó perdeu com esse toque de Deus em sua vida? A velocidade. Meu irmão, muitas vezes você vai entrar numa briga contra Deus. Ah, eu vou ficar só com a mancadinha? Não tem problema. E na hora que você precisar dar passos mais rápidos, na hora que você precisar avançar, na hora que você precisar correr mais longe. Uma guerra contra Deus, querido, sempre vai te fazer perdedor. Não entre nessa guerra. Quem entende isso, diga aleluia. Outra coisa que Jacó perdeu com a guerra contra Deus, foi aí que ele venceu. Ele não perdeu porque para se levantar contra Deus. A Bíblia fala que foi Deus que veio para a briga. Deus falou: Jacó, nós temos que acertar umas coisinhas. Eu tenho uma promessa, você tem uma promessa de um legado sobre a sua vida, e eu não vou frustrar meu plano só por causa da sua vontade. Então Deus veio se encontrar com ele no Val do Jaboque. Atravessou ali a família, todas as suas posses, todos os filhos, seu rebanho, seu gado, e ficou esperando Deus. Pode vir, pode vir. Deus veio, deu-lhe uma surra, deu-lhe uma sova, deixou ele aleijado e falou: agora está na hora de você perder para ganhar. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: no reino de Deus, o filho perde para ganhar. No mundo, o filho perde e continua perdendo. Quem entende isso? Jacó, meu irmão, perdeu a sua identidade. A maioria aqui já sabe muito a respeito de Jacó. Quem entende, diga amém. E todo mundo sabe que Jacó quer dizer suplantador, ladrão, enganador. Jacó tinha um caráter mundano. Jacó tinha uma fama de mentiroso, de enrolão. Tanto é que ele estava no caminho de volta para casa exatamente para acertar as coisas que ele aprontou em todo o seu passado de enganação. Então ele precisava acertar sua identidade com Deus. A identidade que o mundo havia tomado dele. E olha só o que Deus fez com ele. Não te chamarás mais Jacó, mas vai se chamar Israel. Porque Israel, meu irmão, significa príncipe, filho de Deus. O mundo quer te oferecer reinos, quer te oferecer esplendor, mas Deus quer te oferecer a realidade, a realeza do seu reino. Ele é rei, você é príncipe, príncipe para a eternidade. Você tem que perder a tua identidade do mundo para receber a identidade de príncipe de Deus. Se você entende isso, diga amém. Então Jacó
Gênesis 32:30. Gênesis 32:30. Jacó chamou aquele lugar Peniel, porque disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Na guerra que Jacó entrou contra Deus, ele perdeu a sua velocidade, mas Deus fez ele perder a identidade do mundo, fez ele perder a acusação do inferno, deu-lhe uma identidade nova, marcou a sua coxa para ele marcar uma geração inteira. Deus fortaleceu Jacó, transformando ele em Israel, e poupou a sua vida, porque o mundo vai tomar a tua vida, mas Deus vai fazer você recebê-la em Jesus Cristo. Se você entende, diga amém. Você quer ser filho ou inimigo de Deus? O inimigo perde a vida que só o filho pode receber. Para de lutar contra Deus, queridos. Renda-se de uma vez por todas e seja filho. O Peniel é um lugar perfeito para a ceia do Senhor, porque é o lugar onde você olha para si mesmo, olha para as suas atitudes, identifica as marcas que você está carregando, as marcas que estão na tua vida, nos seus passos, são marcas de Deus, construindo um caráter de filho, ou são marcas do mundo, destruindo o caráter que Deus quer construir? Curve a tua cabeça. Eu quero orar por você, e quero orar com você na condição de filho. Mas antes nós precisamos refletir por um instante. Qual tem sido o nosso desejo? Qual tem sido a motivação da nossa oração ao buscarmos um relacionamento com o Pai? Quais são as marcas que há em você? Você é amigo de Deus? Ou você está como inimigo? Hoje o Pai está chamando de volta os filhos que estão se portando como inimigo, porque o Pai vai fazê-los tornar-se filhos de uma vez por todas. Meu irmão, se você ainda tem alguns desejos, algumas vontades do mundo, algumas atitudes, hoje é o dia melhor, hoje é o dia principal para você acertar suas atitudes. Não entre em uma batalha com Deus. Na Bíblia só teve um homem que ganhou essa batalha, porque ele perdeu exatamente o que precisava perder. Numa guerra com Deus todos perdemos, porque nós perdemos a identidade de filho ao nos tornarmos aliados do mundo, ao fazermos a vontade do inferno. Você precisa optar por ser filho. Hoje é o dia de tomarmos a ceia do Senhor, e quando nós tomamos a ceia, queridos, nós fazemos isso em reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós fazemos isso em memória de Jesus, porque esse é um dos seus mandamentos, que nós devemos todos os meses tomar a Santa Ceia, declarando que Ele é o Senhor sobre nós. Porque mesmo estando no mundo, porque mesmo algumas vezes nos colocando na condição daqueles que se tornam inimigo pelo pecado, nós aceitamos Jesus em nossas vidas, e todos os meses, quando celebramos a Santa Ceia, nós estamos declarando o nosso arrependimento. Não anule
o ministério de Jesus na cruz do Calvário, achando que o teu pecado te fez inimigo eterno de Deus. O teu pecado pode ter sido grande, a consequência desse pecado vai vir na tua vida e não será remediada se você não botar o sangue de Jesus sobre ele e você. O teu pecado pode ter sido horrível, pode deixar consequências, pode trazer marcas na tua vida, mas maior que o teu pecado é o poder de Deus para lavar e te perdoar através do sangue de Jesus. Quando você ainda era inimigo de Deus, Ele te amou, Ele te perdoou, e Ele enviou o seu Filho para te fazer filho também.